Olá, queridos alunos do 7º ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 7. Nós vamos voltar, ao capítulo 3, já que nós fomos até o final do capítulo 11, seguindo as novas normas de educação. E agora nós vamos voltar e introduzir, começar a falar sobre álgebra. Isso está no capítulo 3 de vocês, tá certo? Mas antes de começarmos, como de praxe, eu queria saber como vocês estão, se vocês estão se cuidando, se estão estudando, se estão fazendo as atividades. E continuo aqui falando para vocês fazerem o feedback, darem esse retorno para a gente, o que vocês estão achando da aula, como vocês estão, para que a gente possa sempre melhorar, E enquanto durar esse período de pandemia e tivermos que não estarmos de forma presencial, é importante esse retorno da parte de vocês, tá certo? Eu aguardo isso e vamos lá. Capítulo 3, Introdução à Álgebra. Nós vamos fazer uma breve introdução, falar um pouco sobre a parte da história, como surgiu, até porque isso é um assunto novo para vocês, tá certo? E por que é só apenas uma introdução? Porque vocês vão mergulhar realmente na álgebra apenas no 8º ano, mas aqui a gente já vai molhar o pezinho, tá certo? Então é importante você, desde agora, prestar muita atenção, tá? Nós vamos ver essa aula de hoje, a aula 7, nós vamos ver sentenças matemáticas, expressões literais, termos de uma expressão algébrica. Então vamos começar. Um pouco de história da álgebra. Vamos lá, gente. A matemática é uma ciência, vocês sabem, muito antiga e abrange várias áreas do conhecimento humano. Alguns dos ramos da matemática você já conhece: a aritmética e a geometria. A aritmética, derivada do grego arithmas, tá? Que significa número, é o ramo da matemática que você tem estudado até hoje. A geometria trata das formas geométricas que você também já estudou. Então, até aqui, passou maternal, e assim, até chegar no 5º ano, 6º ano, até chegar no 7º ano, tudo que vocês viram foi apenas contas com números, Sempre tudo se tratava com números. Não tinha nada com incógnitas, O que vocês chegaram mais próximos foi, eu acho que no 5º ano, no 4º e no 5º ano, que existe um negócio chamado valor desconhecido. Foi o mais próximo que vocês chegaram de uma possível álgebra. Mas vocês já vão entender por que foi o mais próximo. Na verdade, vocês nunca viram, mas nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, quando a gente faz apenas contas normais, com as operações, os números e as operações, nós estamos vendo a aritmética, que vem do grego arithmas, que significa número. E a geometria, são que vocês também vêm vendo desde o maternal, Quadrado, círculo, cubo, esfera, cone, cilindro, retângulo. São exemplos que vocês já têm conhecimento, vocês olham, pelo menos já era para ter, vocês olharem para as figuras e já saberem o que elas significam. Isso se trata de geometria. Geo, terra, metria, medida, Seria medida da terra. Mas agora nós vamos entrar num novo campo, Hoje usamos letras em expressões matemáticas para generalizar uma ideia, para representar quantidades conhecidas, para descobrir um certo valor, etc. Todos esses estudos fazem parte do que chamamos de álgebra. Vocês sabem que os números são infinitos, certo? Então, como os números são infinitos, logo você tem infinitas possibilidades. Para evitar que toda vez você tenha que escrever uma possibilidade nova de algum caso, o que eles fizeram? Pegaram e colocaram letras. Letras para simbolizar o quê? Valores desconhecidos, valores que eu não conhecia. Mas, antes de a gente falar 100% da álgebra, vamos lá agora um pouquinho de história para vocês.
Mas a álgebra nem sempre foi assim. Muitas pessoas em diferentes épocas contribuíram para o seu desenvolvimento. Veja na linha do tempo algumas pessoas que foram fundamentais. Então, olha aí como é importante a parte da história também, tá certo? Então, o que é isso aí, gente? Isso aí é o papiro de Hind, né? Ele foi feito no Egito em 1650 a.C., né? Mais precisamente no século 17 antes de Cristo, tá certo? Então, antes de Cristo é que antes de Cristo ter nascido. O papiro de Hind, eu já até falei, eu acho que foi na aula do 6º ano, se eu não estou enganado, ou aqui mesmo do 7º, que o papiro de Hind ele é cheio de problemas com frações, mas também já apresentava símbolos para representar números, né? Então, um dos primeiros achados que se tem de escrita, de representação de símbolos, qualquer coisa, por a troca, né, de qualquer coisa por um número, foi no papiro de Hind. E é um dos achados mais importantes que nós temos da matemática, um dos primeiros escritos, vamos dizer assim, em relação à matemática e em relação à álgebra. Aí nós temos aí Aristóteles e Platão, já na Grécia, no século III a.C. Eles foram um dos primeiros a transformar os problemas que eram todos escritos em palavras, utilizar alguns símbolos, utilizar algumas letras, no caso letras gregas, para representar as operações, tá certo? Diofante de Alexandria, ali na região da Alexandria também no século III, agora depois de Cristo, né? Cristo já tinha nascido, ele também escreveu um tratado também sobre aritmética, começou a usar, né, também letras no lugar, né, de números, né? Em vez de você pegar e escrever uma palavra toda com um problema, ele usava um único símbolo. Então, veja que a gente começa a nascer a álgebra como a gente conhece ela hoje. Aí nós temos aí, ó, o matemático. Escreveu o livro. Na Arábia, no século IX depois de Cristo. Né? Já se passou um tempinho. Ele também é conhecido como o pai, né, da álgebra. E tanto que esse livro que ele escreveu, que é o nome do livro é esse aí, significa Livro da Restauração e do Balanceamento. Ele escreveu um tratado utilizando já letras, né, utilizando símbolos também para somente letras, né, para no lugar dos números, diminuindo, né, uns problemas que eram todos escritos de forma simbólica. É por isso que a matemática às vezes é conhecida como uma língua simbólica, mas graças à álgebra. Porque antes esses problemas eram todos escritos, né? E causavam muita... Demorava, né? Porque até a pessoa ler, interpretar, então a linguagem simbólica sempre facilita mais as coisas. Tanto hoje, né? Você tem um WhatsApp, você quer dizer que está feliz, você não vai escrever estou feliz, você bota uma carinha lá de feliz. Hoje já evoluiu, né, no WhatsApp, pela questão também agora não é mais os emojis, né? São as figurinhas que a gente coloca, né? Colocando como se fosse expressando, né, os nossos sentimentos. Então veja que a linguagem simbólica é importante, principalmente para matemática. E por último, nós temos o cara que nós consideramos como o pai, né, da álgebra moderna, François Vieutet, na França, no século XVI, agora depois de Cristo. Ele foi um dos primeiros a utilizar 100% apenas a linguagem simbólica, né? Claro que tem outros, mas ele é conhecido como esse pai da álgebra, ok? Então isso é um pouquinho da história. Claro que entre o século aqui 17 a.C. e o século XVI depois de Cristo,
você tem muitas outras pessoas que contribuíram para a matemática chegar até o que nós temos hoje. Sentenças matemáticas. Acabou a parte de história, vamos agora falar um pouquinho da matemática em si. O que são sentenças matemáticas? Sentenças matemáticas é igual como se a gente fosse falar uma frase. Né? Escreva uma frase para o professor. Eu amo matemática. Isso é uma sentença. Só que as sentenças matemáticas existem dois tipos, né? Então, existem dois tipos de frases matemáticas. São elas. Coloquei, ó. Sentenças matemáticas são expressões que envolvem uma relação de igualdade ou desigualdade, além de outras relações. Podemos classificar as sentenças matemáticas em fechadas ou abertas, né? Como se fossem frases, né? Expressões. Só que eu vou envolver igualdade ou desigualdade. Quais são os símbolos de desigualdade, professor? Maior, menor e diferente. Tá? São símbolos de desigualdade. Além, claro, de outras relações. Então, vamos lá. Sentença matemática fechada. São as sentenças como 6 menos 8, 3 mais 2 igual a 5, onde não há valor oculto. Você está vendo o número diretão aí. Então, isso são consideradas sentenças matemáticas. Então, quando eu te pergunto 5 vezes 3, aí você diz 15, isso é uma sentença matemática fechada, né? Você não tem nada oculto, aí você vai ter uma resposta bem clara. Já as sentenças matemáticas abertas, olha, na expressão x mais 3 igual a 50, você percebe que há algo que está oculto, mas o valor você pode descobrir. É o valor 37, né? Existe uma forma de você descobrir esse valor oculto. Então, quando eu tenho valores ocultos, eu estou diante de sentenças matemáticas abertas. Sentença em que há valor oculto, como x mais 3 igual a 5, x maior que 3, x mais 62 igual a menos 9, são denominadas sentenças abertas. Outros exemplos de sentenças matemáticas abertas. Em tais casos, quase sempre teremos meios de descobrir o valor que transformaria a sentença aberta em uma sentença fechada, né? Então, quando eu dou um valor para esses valores ocultos, eu transformo de uma sentença aberta para uma sentença fechada, tá certo? Na sentença aberta, por exemplo, ó, x mais 6 igual a 8. O valor 2 colocado no lugar do x transformaria a sentença 2 mais 6 igual a 8, que é uma sentença fechada, né? Ela sairia de uma sentença aberta para uma sentença fechada. Gente, teoria é muito importante na matemática. Quando você aprende a teoria realmente, eu falo isso por experiência própria, se você aprender a teoria, você vai ter a prática, né? A forma de fazer, de resolver muito mais fácil. É até melhor do que você ficar, às vezes, só decorando as coisas. Tá? Então, aprenda a teoria, é muito importante. Até porque, às vezes, cai problema, gente, que o autor do problema, quando ele vai escrever, ele coloca uma sentença matemática fechada. Aí tu fica voando. O que é isso? Não sabe o que é. Uma sentença matemática aberta. Então, é importante saber a teoria. Expressões literais. O que são expressões literais, gente? São expressões que construímos quando passamos uma sentença da linguagem corrente, né, a linguagem falada, ou até mesmo a escrita, né, para a linguagem matemática, a linguagem simbólica, ok? Até o século XVI, expressões matemáticas eram escritas de modo excessivamente verbal ou retórica. Por exemplo, em 1591, Viète, né, o François Viète, lembra que eu falei que ele é o pai da álgebra moderna? Para representar a equação, olha, 5a² mais 9a menos 5 igual a 0, escrevia em bom latim. Ele escrevia e falava. Olha como era. 5 quadet 9 plano minus 5a² 0. Então, vejam que, imagina o que é mais simples. É você escrever desse jeito, como nós conhecemos hoje, ou escrever tudo isso aqui. Imagina você escrevendo um problema
de matemática, isso, tendo que escrever sem a parte de linguagem simbólica, sem os símbolos, escrevendo em palavras, seria muito mais demorado. Então veja que a álgebra vem para facilitar, e além de facilitar, expandir o campo da matemática, né? Continuando. Exemplos aí, olha aí. Quando a gente passa, né? Vai escrever com o que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Só voltar aqui para falar para vocês de novo. Com expressões literais, né? Sair da linguagem escrita para a linguagem matemática. Olha aí. Um exemplo. Um número mais o quádruplo dele é igual a 10. Então, ó, um número aqui eu coloquei x, mais o quádruplo dele. Eu sei que número é ele? Não, então é 4x, é igual a 10. Ok? Outro exemplo, ó, a metade do número de eleitores de uma cidade é igual a 1642. Então, ó, a metade de um número. Toda vez que for expressar metade, é algo que está dividido sobre 2, né? Dividido por 2. Então, ficou aqui a metade, x sobre 2, é igual a 1642. Outro exemplo, ó, os 3/4 de um número menos 2 é igual a 35. Então, ó, 3/4 de um número, não conheço. Posso chamar ele de x, uma letra qualquer, né? Podia ser T, Z. Ah, eu quero com o meu nome, professor. Quero com I. Pode colocar o I. Menos 2 igual a 35. Então, isso são formas de você escrever expressões literais. Ok? Continuando. Uma expressão matemática que apresenta somente letras ou números e letras, né? Só letra, ou números e letras, é chamado de expressão algébrica ou literal. Então, a partir de agora, gente, se acostumem, principalmente quando você chegar no 8º ano, se acostumem a não visualizarem apenas só números. Vocês não vão fazer contas mais apenas com números. Você pode fazer contas com números e letras ou apenas letras. Ah, professor, mas para que tudo isso? Volto a falar. Porque em vez de os números são infinitos. Então, eu tenho infinitas possibilidades de escrever uma conta. Então, em vez de eu ficar trabalhando com o infinito, né, de números, eu posso trabalhar com uma letra que pode representar qualquer número. É daí que surge a álgebra. Então, termos de uma expressão algébrica ou literal. Ó, cada termo de uma expressão algébrica ou literal é formado por uma parte numérica, quando vem acompanhado de letras, é chamado de coeficiente. Coeficiente o quê? Numérico. E uma parte literal, que são as letras. Ok? Quando uma expressão aparece algum número sem estar acompanhado de uma letra, chamamos esse número de termo independente. Então, presta atenção. Aqui, ó, nesse caso, bem aqui. Eu tenho 3x², yz. Se eu for olhar para isso aqui, que isso aqui tem um nome, tá? Mas eu não vou dar para vocês agora, deixar essa expectativa para vocês para o 8º ano. Ou talvez eu dê na próxima aula, não estou pensando. Esse 3 aqui é o que nós chamamos de coeficiente. Ok? E as letras são a parte literal. Então, eu tenho a parte numérica, que é o número, e a parte literal, que são as letras. Se eu tivesse só a letra, seria chamado de termo independente, ok? Então, olha, veja que a expressão algébrica 2A mais 2B é formada por duas parcelas, que são chamadas de termos algébricos, né? Então, cada um desses carinhas aqui, ó, 2A é um termo algébrico, 2B também é um termo algébrico. Tá? No termo algébrico 2A, destacamos a parte numérica 2, chamado coeficiente numérico. A letra A, chamamos de parte literal. Eu acabei de explicar no exemplo aqui, nesses que estão aparecendo lateralmente aqui. Ok? Termo semelhante em uma expressão algébrica. Por que eu tenho que saber o que é um termo semelhante? Porque na próxima aula nós já vamos fazer as operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Não vamos fazer todas ainda, porque isso vai ficar, como eu falei, para o 8º ano. Então é importante
para algumas operações, você saber o que é um termo semelhante. Um termo algébrico é dito semelhante a outro quando possui a mesma parte literal. Lembra o que é parte literal? Está vendo como é importante saber conceitos, saber teoria? Parte literal são as letras. Assim, podemos afirmar que na expressão 5x mais 2y menos 4x mais y menos z, o 5x é semelhante. Olha lá a linguagem simbólica. Em vez de você ter que escrever semelhante, você coloca esse símbolo, esse tiozinho aqui. O tio representa justamente semelhante. Então, ó, 5x é semelhante a menos 4. Portanto, ó, 5x é semelhante a menos 4. Em vez de ter que escrever, você coloca só a parte simbólica. Isso é álgebra. 2y menos y. 2y é semelhante a y. Então, em palavras, ficaria assim, tá? Então, não te esquece o que é um termo semelhante. É quando possui a mesma parte literal. Isso é fundamental você não esquecer para a nossa próxima aula. E no mais, acabou. Essa aula é bem rapidinha, porque é apenas uma introdução. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as operações utilizando álgebra, né? Utilizando as expressões literais, utilizando a álgebra em si, tá certo? Mas espero que você tenha aprendido um pouquinho, entendido que é interessante você aprender teoria e também fazer sempre essa relação com a história, tá certo? No mais, se cuide, um forte abraço, até a próxima aula.